Oi gente, eu sou Elisângela Braga e há alguns dias eu postei no meu canal do YouTube uma canção inédita e autoral que se chama Com os Olhos da Fé. É uma canção muito especial, muito linda e se você ainda não teve a oportunidade de assistir ao vídeo, entre lá no nosso canal, assista, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Com toda certeza você vai ser grandemente abençoado, porque o nosso real objetivo não é simplesmente divulgar uma canção ou tampouco divulgar mais um nome no cenário gospel. O cenário gospel não precisa de artistas, não precisa de mais um artista. O reino de Deus não precisa de simplesmente artistas, né? O reino de Deus precisa de pessoas que realmente sejam comprometidas com o reino de Deus. E esse é o desejo sincero do meu coração, de alguma maneira poder abençoar as vidas, porque o reino de Deus se resume em pessoas. E eu entendo que o nosso verdadeiro ministério chamado não é simplesmente cantar ou tocar ou fazer qualquer outra coisa para o reino de Deus, mas sim alcançar o maior número de pessoas possível com o evangelho da salvação, com palavras de vida, de paz, que é aquilo que nós temos para dar às pessoas, porque Jesus habita em nós e o Espírito Santo nos ungiu para isso, amém? Então, se você não assistiu ao vídeo, entre lá no nosso canal, assista, compartilhe, deixe seu like e se inscreva, combinado? Deixe também seus comentários, porque vai ser muito legal ter a sua participação e saber o que você achou do vídeo, da canção, tá bom? Eu conto com vocês, pessoal, mas hoje eu não vim aqui simplesmente para divulgar a música Com os Olhos da Fé, ou nem tampouco para te convidar apenas para se inscrever no meu canal. Mas eu vim aqui porque eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho, já que a gente está falando dessa canção, como foi que essa música nasceu. E também eu gostaria de contar para vocês um testemunho de uma experiência que eu vivi com Jesus e que tem a ver com essa música. Então vamos lá. Bom, para quem é compositor, vai entender bem isso que eu estou dizendo. Muitas vezes as canções chegam pra gente de forma fragmentada. São poucas as vezes em que nós conseguimos compor uma canção inteira, melodia, letra de uma só vez, não é verdade? Geralmente nós compomos primeiro o refrão de uma canção, depois as estrofes. Outras vezes primeiro nós compomos a letra e só depois conseguimos colocar melodia em cima da letra. Ou o contrário, outras vezes nós temos uma melodia em mente, mas não achamos uma letra certa para colocar naquela melodia. Então geralmente é assim, mas existem algumas vezes em que as canções nascem de uma só vez. E foi bem assim com a música Com os Olhos da Fé. Num determinado dia eu acordei pela manhã e eu sentia palpitar muito forte no meu coração cada uma daquelas palavras. É como se elas gritassem dentro de mim. E eu senti o Espírito Santo me incomodando, que naquele dia ele me daria uma canção, que era para eu pegar o meu violão. E eu fiz exatamente isso. Peguei o violão e comecei a colocar para fora cada uma daquelas palavras que o Espírito Santo havia colocado dentro de mim. E num só momento, de uma só vez, nasceu a canção Com os Olhos da Fé. E a letra dessa música diz que mesmo sem entender, graças te dou. Mesmo sem saber o propósito teu, te entrego tudo e descanso em ti. Espero em ti, Senhor, porque eu sei que o que tens para mim vai além do que eu posso ver, além do que eu posso entender, e que o melhor de Deus para mim ainda está por vir. E o refrão dessa canção diz: amplia a minha visão para que eu possa, Senhor, olhar com os teus olhos, que eu possa enxergar além das montanhas, além do visível, com os olhos da fé. Tudo que eu não sabia, queridos, é que alguns meses depois eu teria que viver cada uma daquelas palavras e exercitar aquilo de verdade na minha vida. Porque é fácil a gente cantar alguma coisa e falar algo quando você não viveu uma situação que você realmente precisasse colocar aquilo em prática na sua vida. E Deus, ele sempre nos prova, então por isso é muito bom você ter consciência daquilo que você canta, né? Nós precisamos ter certeza e convicção daquilo que pregamos, que cantamos, precisamos viver o que pregamos e cantamos. Porque em algum momento o Senhor vai permitir que isso aconteça, que sejamos provados, porque Ele nos ama e Ele quer cada dia forjar o nosso caráter e nos aproximar dEle. Bom, quando compus essa canção, algum tempo depois eu tive a oportunidade de gravá-la. E quando gravei, eu não imaginava que eu viveria essa situação que eu vou contar para vocês. Eu cantei aquela música, gravei esse vídeo, né? E não somente esse, mas também outras 2 canções que vou compartilhar com vocês depois também, mais pra frente aqui no canal. E
Alguns meses depois, acho que um mês depois, eu descobri que seria mãe pela segunda vez. Na época, nós tínhamos apenas o João Vitor, que hoje está com 10 anos, mas tinha 7 anos na época. E descobrimos que seríamos papais novamente. E foi uma alegria, uma euforia muito grande na nossa casa, porque já havia tempo que não tínhamos bebê em casa. O nosso bebê já estava ficando rapazinho, né? Então, queridos, e a nossa gestação corria tudo muito bem. Até que no 5º mês de gestação, quando nós tínhamos marcado um ultrassom para saber se nosso bebê seria um menino ou se seria menina, para nossa surpresa, ao chegar no consultório médico, quando eu sentei naquela maca para então poder me deitar e começar o exame, a minha bolsa simplesmente rompeu, sem explicação alguma, sem motivo e razão alguma. Um dia antes eu havia ido a uma consulta de pré-natal, a médica havia me examinado, olhado os batimentos cardíacos do bebê e estava tudo bem com a gente. Não havia nenhuma queixa de dor, a minha gestação não era de alto risco, estava tudo bem. Mas inesperadamente veio essa grande avalanche em nossa vida. E naquele momento eu ainda consegui fazer o exame ali, eu já estava na sala do médico. Nós ainda ouvimos os batimentos cardíacos do nosso bebê, vimos que ele estava bem, aparentemente não tinha nada de errado. A quantidade de líquido ainda no meu útero ainda era uma quantidade que não prejudicava o bebê, mas só que eu continuei perdendo líquido, porque a minha bolsa de fato havia rompido. Logo quando eu saí dali, eu passei no consultório médico, a minha médica me examinou e realmente me disse que a bolsa havia se rompido. E a partir daquele momento, queridos, aconteceu algo na minha vida que eu jamais havia passado, uma dor tão grande, algo que fugia ao meu controle. Porque quem é mãe, quem é pai sabe disso, a gente já ama antes de ver o rostinho. Quando você está esperando por um bebê, você já ama um amor inexplicável. E era aquilo que eu sentia pelo meu bebê. E eu não queria de forma alguma perdê-lo. E aquela situação, de fato, ameaçava a vida do meu bebezinho. E eu entrei em desespero, eu só chorava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu bebê, se possível, salva a vida do meu bebê, Senhor. Mas, contudo, faça a sua vontade, eu vou entender, que eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E eu, naquele hospital, ainda aguardando o posicionamento dos médicos do que seria o procedimento a ser tomado naquela situação, e eu orava, e eu cantava, e pedia: Senhor, fica conosco aqui, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui, nos ajuda a passar por esse momento. Se possível, salva a vida do meu bebê, mas contudo faz a Sua vontade. E aí, queridos, veio a notícia dos médicos que nós teríamos que fazer um parto induzido e que não seria aconselhável eu ficar aguardando eu entrar em parto, em trabalho de parto, porque eu poderia pegar uma infecção, porque a minha bolsa estava rota. E eu poderia, de alguma forma, ter uma sequela mais grave daquela situação. Eu poderia não conseguir engravidar outra vez, né? E eu não admiti o fato de fazer um procedimento, de autorizar um procedimento que eu sabia que colocaria em risco a vida do meu bebê. Se eu precisasse ficar internado o resto da minha gestação toda, queridos, eu não me importaria. Eu estava disposta a isso, mas naquela situação não tinha o que fazer. E eu precisei, então, fazer essa indução de parto, e o meu bebezinho não resistiu, ele já nasceu sem vida, porque ele já estava em uma situação de sofrimento, né, sem o líquido na bolsa. Então foi um momento muito doloroso, muito triste, e só mesmo com uma fé firmada no Senhor, só mesmo com Jesus na nossa vida nós conseguimos vencer. E eu fiquei desolada, muito triste, muito abatida. Eu sabia que Deus estava no controle, que Deus estava no comando, mas aquilo não sarava a minha dor, não amenizava aquela dor que eu sentia. E as pessoas tentavam me consolar, dizendo: não, fica assim, Deus sabe o que faz, Deus está no controle. Tudo isso eu tinha convicção desde muito cedo, porque eu aprendi desde criança que era em Jesus que nós conseguiríamos resposta para toda e qualquer situação na nossa vida. Desde muito pequena eu aprendi que Jesus, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador e é o nosso socorro presente no dia da angústia. Mas eu não havia ainda necessitado de viver aquilo, eu não havia precisado de fato desse consolo na minha vida. Então, naquela situação, queridos, eu precisei
viver cada palavra daquela canção, porque o Espírito Santo me fez lembrar. E eu dizia, Senhor, então, eu te dou graças. Assim como eu cantei essa canção, como o Senhor me deu essa canção, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está no comando, o Senhor está no controle. Mas, Senhor, amplia minha visão para que eu possa enxergar além dessas montanhas, ó Deus. Amplia, que eu possa ser capaz de olhar com teus olhos. Sara, cura o meu coração. E, queridos, num determinado dia, depois de chorar muito, 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 parecia um rio de lágrimas nos meus olhos, não secavam, parecia que jorravam água sem fim dos meus olhos. Eu só chorava, chorava. E um dia, eu estando sozinha em casa, minha mãe estava lá comigo, mas o meu esposo havia ido a uma programação da igreja. E naquele dia, a minha mãe tentou me consolar de alguma forma, mas eu falei, mãe, não consigo parar de chorar. E ela, minha filha, se eu pudesse tirar essa dor do seu coração e passar por você essa situação, eu faria. Então eu entrei pro meu quarto e coloquei um louvor e comecei a chorar e a orar e falar com meu Deus, Senhor, até aqui eu nunca precisei desse consolo que eu sempre preguei para as pessoas. E eu creio que de fato o Senhor é o socorro presente, que o Senhor está aqui comigo. Me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso do teu consolo. O Espírito Santo me consola, o Espírito Santo me levanta. E eu dizia para ele, Senhor, eu sei que eu não irei sofrer uma amnésia, eu jamais irei esquecer esse episódio triste na minha vida, na minha história, mas eu quero olhar para trás, isso não me ferir mais, assim como alguém que algum dia se feriu e olha para aquela cicatriz e pode tocá-la, pode apertá-la e não sente mais dor, mas olha para ela e lembra que algum dia machucou. Eu quero olhar para essa situação, Senhor, e não me doer mais, olhar e saber que o Senhor me curou. E eu orei, queridos, naquela noite. No dia seguinte, eu já era uma pessoa muito melhor. O Espírito Santo já havia começado uma obra maravilhosa na minha vida, no meu coração. E dias depois eu fui melhorando, o Espírito Santo foi me alegrando, eu fui me levantando, o Senhor me ergueu novamente. E o que eu quero dizer para você, que 7 meses depois, o Senhor nos deu um novo bebê, nós ficamos gestantes, nós engravidamos de novo e hoje nós temos o Felipe, que é uma bênção na nossa casa, uma bênção na nossa vida. Ele está hoje com 1 ano e 7 meses e é uma alegria para nós e poder ver o quão o Senhor é bom. Em algum momento, Deus quis provar a nossa fé nesse momento. Eu não entendi jamais por que aconteceu aquilo, não tive nenhuma explicação médica por que ocorreu aquele episódio. Mas uma coisa eu sei, que aquele bebezinho era do Senhor e o Senhor levou para si. O Senhor me ensinou algumas coisas com essa situação. Primeiro, que os nossos filhos são do Senhor. Nós precisamos entregar para Ele. E aquele bebê era de Deus e Deus o levou para si, não era para nós. Então eu pude aprender isso, que os nossos filhos são do Senhor. E outra coisa que eu aprendi que o Senhor jamais nos abandona e quando clamamos por Ele, de fato, a sua palavra é verdadeira, Ele vem com consolo. Então eu quero te dizer, querido, talvez você esteja passando por uma situação difícil ou conheça alguém que esteja passando por uma situação difícil, é em Jesus que nós conseguimos o socorro para toda e qualquer situação, resposta para qualquer situação em nossa vida. Então creia nele, confie nele e peça a ele, Senhor, amplia minha visão para que eu possa enxergar essa situação hoje, que aos meus olhos é impossível, que eu possa olhar com os teus olhos e enxergar aquilo que está além da montanha, porque eu sei que o que o Senhor tem para mim excede todo entendimento. Então confia nele, querido. E eu quero te encorajar nesse dia a crer que Jesus é a solução para todo e qualquer problema. Então é isso, esse é o testemunho que eu queria compartilhar com vocês, que no momento Deus me deu uma canção, meses depois eu precisei viver aquilo que o Senhor me deu em forma de canção. Mas eu fui vitoriosa, eu venci, porque a minha fé está firmada no Senhor. Então, se a sua fé estiver firmada no Senhor, jamais nós seremos abalados, tá bom? Então, um grande abraço, eu espero que de alguma maneira esse testemunho edifique a sua vida. Entra lá no nosso canal e, se você ainda não viu, assista o nosso vídeo com a canção Com os Olhos da Fé, que com toda certeza você vai ser abençoado por ela. Um grande abraço, até mais!